Uma indústria que movimenta dezenas de bilhões de reais todos os meses. Um setor que passou anos sob insegurança jurídica e que opera com cada vez mais pujança no país. Um segmento que muda os hábitos de consumo dos brasileiros e que atua na linha tênue entre o entretenimento e a dependência. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 25 de setembro de 2024. Dia em que o ministro do Desenvolvimento e da Assistência Social, Wellington Dias, se manifestou sobre um estudo do Banco Central que apontou que 5 milhões de pessoas de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com apostas esportivas online via Pix em agosto de 2024. Isso equivale a 21% do dinheiro destinado pelo governo ao programa no mês. Ou seja, de cada R$ 5 destinados ao Bolsa Família em agosto, R$ 1 foi gasto com bets. A nota assinada pelo ministro diz o seguinte: o Bolsa Família transfere um dinheiro livre para a família e tem por objetivo combater a fome e atender a necessidades básicas de pessoas em situação de insegurança alimentar e outras vulnerabilidades. Tudo faremos para manter esses objetivos. O estudo do Banco Central foi encomendado pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que tem sido um dos principais opositores das bets no país. Esse levantamento apurou que o volume mensal de transferências via Pix de pessoas físicas para empresas de aposta online variou entre 18 bilhões de reais e 21 bilhões de reais ao longo do ano. Se esse padrão se mantiver, as bets vão ter movimentado algo em torno de 216 bilhões de reais em 2024, muito acima das estimativas do Ministério da Fazenda. Cerca de 15% desse montante fica com as bets, e o resto é gasto com prêmios. O estudo foi divulgado na terça-feira, num momento em que estão surgindo uma série de levantamentos do tipo. Um deles, também de 2024, é da consultoria PwC e aponta que os gastos com apostas saltaram de 0,2% para 0,7% nos orçamentos familiares entre 2018 e 2023. As bets já correspondem a 38% dos gastos das famílias com lazer e cultura. Outro estudo do Instituto Locomotiva traçou um perfil dos apostadores no país. Eles são majoritariamente homens, sudestinos e pertencem às classes C, D e E. 86% dos apostadores têm dívidas e 64% têm o nome sujo na praça, ou seja, têm o CPF inscrito em órgãos de proteção ao crédito por não ter pago contas dentro do prazo previsto. Tanto na pesquisa da PwC quanto na do Locomotiva, os organizadores apontam que a maior parte do dinheiro drenado pelas bets iria para o consumo, e não necessariamente para itens de primeira necessidade. Estamos falando de coisas como um alimento de uma marca melhor no supermercado, uma pizza no fim de semana, uma ida ao cinema, uma peça de roupa e por aí vai. Relatórios de bancos privados confirmam essa perda de recursos do varejo para as bets. A Confederação Nacional do Comércio estima que o comprometimento da renda das famílias com as apostas pode diminuir a atividade do varejo em até 11% ao ano. A entidade disse que colheu relatos de empresas do setor de educação que apontam que jovens estão deixando de pagar mensalidades e taxas de matrícula em universidades por causa das apostas. Por isso, a Confederação entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para declarar a inconstitucionalidade da lei que regulamentou as bets no Brasil no fim de 2023. A entidade alega que a legislação ampliou a disponibilidade das bets no país e acelerou o endividamento das famílias. A entrada oficial das bets no país aconteceu no apagar das luzes do governo Michel Temer em dezembro de 2018. O então presidente sancionou uma lei autorizando as empresas do setor a operarem no Brasil. A norma previa 4 anos para o setor ser regulamentado pelo Ministério da Fazenda. Esses 4 anos corresponderam ao mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro e nada aconteceu.
Pressionado pela bancada evangélica, que barrava as discussões sobre legalização de jogos de azar no país, o governo engavetou a regulamentação. Mas se a lei seguia em branco, na realidade as apostas esportivas estavam a todo vapor, movimentando altas quantias. E o governo Lula conciliou a necessidade de regulamentar o assunto com a oportunidade de garantir mais uma importante fonte de arrecadação. Em dezembro de 2023, o presidente assinou uma lei regulamentando as bets, que vai passar a valer em 2025. O texto impõe aos apostadores o pagamento de 15% de imposto de renda sobre o valor líquido dos prêmios e as casas de apostas ficam sujeitas a uma tributação de 12% sobre o que arrecadam. Esses impostos devem garantir até 12 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, de acordo com as estimativas oficiais. O dinheiro seria direcionado, na sua maior parte, à Seguridade Social, mas também aos esportes, à segurança pública e à educação. A regulação tem outros eixos para além da taxação. A lei impõe restrições a meios de pagamentos. Por exemplo, não pode apostar com cartão de crédito. Impõe restrições também ao perfil dos apostadores. Estão vetados menores de 18 anos, e também atletas e funcionários de clubes esportivos, bem como seus familiares, isso para evitar a manipulação de jogos. A regulação também barra pessoas com nome sujo na praça, incluídas em serviço de proteção ao crédito. As bets vão ter que fazer uma avaliação de risco sobre os apostadores para entender se estão diante de alguém em situação temerária financeiramente. Outro ponto importante é que as bets têm que pedir uma outorga para o Ministério da Fazenda para poder começar a operar legalmente no país. E elas têm que ter sede no território nacional. Muitas delas operavam em paraísos fiscais. Inicialmente, as bets tinham até janeiro de 2025 para pedir essa autorização, mas essa data foi adiantada para outubro. Ou seja, quem não pedir outorga para o governo até lá vai ser suspenso e ter o site tirado do ar no Brasil. O Ministério justificou esse adiantamento citando a série de operações policiais envolvendo bets suspeitas de lavagem de dinheiro. Essas investigações miraram celebridades acusadas de integrar esquemas ilegais e empresas grandes, como a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, um dos 19 clubes da primeira divisão do futebol brasileiro que tem uma marca do setor estampada no seu uniforme. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, disse que antecipar os cadastros vai permitir separar empresas sérias de empresas criminosas. E o chefe dele, o ministro Fernando Haddad, destacou também outro argumento, a saúde mental da população. Essa regulamentação, nós estamos vendo a necessidade premente de começar a colocar ordem nisso e nos associarmos ao Ministério da Saúde. Muitos relatos, né, de problemas de saúde que estão nos chegando, de dependência que estão nos chegando, e o objetivo da regulamentação é esse, né? É criar as condições... Você ouviu aí o ministro numa entrevista a jornalistas em 17 de setembro, logo depois de anunciar o pente fino nas bets. Naquela altura, só 113 dos 2.000 sites de apostas em funcionamento no Brasil tinham acionado a pasta para conseguir uma outorga e operar regularmente no país. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais define 11 fatores para que uma pessoa seja considerada dependente de jogos. A Isadora Rupp, redatora do Nexo, procurou a Associação Brasileira de Psiquiatria para entender o que torna uma pessoa adicta nos jogos. A Carla Bica, coordenadora da Comissão de Psiquiatria das Adições da entidade, disse que se a pessoa se encaixar em 2 desses 11 critérios, como tentar parar e não conseguir e colocar a sua atividade profissional em risco, ela já tem uma dependência, que pode ser leve, moderada ou grave. A Carla Bica disse que, por fatores genéticos ou multifatoriais, certas pessoas têm uma desregulação no eixo do cérebro que mexe na área de gratificação. Com o jogo, essas pessoas sentem mais prazer e recompensa e vão se tornando dependentes. Pessoas com comorbidades psiquiátricas, ou seja, que convivem com algum transtorno mental, têm risco maior. De acordo com a médica, geralmente a pessoa não percebe o problema e tem dificuldade para aceitar a dependência. É a família ou pessoas próximas a ela que notam que ela passa muito tempo envolvida na atividade e quase não realiza mais outras coisas que lhe davam prazer. Endividamento, pedir dinheiro emprestado aos amigos e furtar pequenas quantias para apostar são outros sintomas de agravamento da dependência.
Para Carla Bica, o fácil acesso às apostas online, seja pelo computador, pelo celular ou pelo smartwatch, e a propaganda das bets nas ruas, nos times de futebol e nas redes sociais pioram o problema. A psiquiatra disse que ainda não existem estudos que deem o diagnóstico do tamanho da dependência de jogos no Brasil, mas que a observação clínica mostra um grande aumento nos casos. No setor público, os tratamentos contra dependência e adição, inclusive de jogos online, são realizados pelo SUS, via unidades básicas de saúde e pelo CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que cuida de doenças psiquiátricas. Ambulatórios especializados ligados a universidades públicas são outro meio de atendimento. Um exemplo é o do ProAmit, serviço da Universidade de São Paulo, que viu a busca pelo tratamento subir 178% de 2022 a 2023. A situação preocupa ainda mais porque o sistema público já está sobrecarregado de pacientes buscando tratamento para dependência em álcool e em drogas. Então a tendência é que aumente a demanda por equipamentos públicos para tratar quem tem transtornos ligados a jogos de azar. Uma crise sanitária que pode estar sendo encomendada pelas fortunas movimentadas pelas bets. O Durma com essa volta já. O rapper americano Diddy foi preso na semana passada sob a acusação de ter praticado uma série de crimes sexuais. O Lucas Zachary escreveu sobre o caso dele, que pode acabar até em prisão perpétua. Lucas, quais são os motivos da prisão do Diddy? O Diddy foi preso depois de um júri de Nova York ter aceitado um pedido da promotoria para processar ele por tráfico sexual, extorsão e envolvimento com prostituição. O caso tem muitos detalhes sórdidos e giram em torno de umas festas que ele promovia que ficaram conhecidas como freak-offs. Segundo a investigação, nessas festas o Diddy drogava mulheres e obrigava elas a fazer sexo com um garoto de programa, filmando tudo. Além disso, ele enfrenta 9 acusações de abuso sexual de mulheres diferentes, incluindo relatos de estupro e de agressão física. Os promotores também alegam que seguranças e funcionários da gravadora do Diddy agiam como uma empresa criminosa nesse esquema de crimes sexuais, cometendo crimes como sequestros, trabalho forçado, incêndios e subornos. E como esse caso chocante impacta a indústria da música? O nome de batismo do Diddy é Sean Combs e ele já adotou outros nomes artísticos como Puff Daddy e P. Diddy na carreira. O rapper e produtor musical foi um dos principais responsáveis pela consolidação comercial do hip-hop nos anos 90, lançando nomes como Notorious Big e o Usher e influenciando comercialmente gente como Jay-Z e o Dr. Dre. Ele foi como que um pioneiro do empreendedorismo no hip-hop, com participação em emissoras de TV, marcas de roupa e bebidas alcoólicas. Então, por causa dessa influência toda, esse caso teve um impacto muito grande na indústria musical. Artistas próximos a ele, como Jay-Z, a Beyoncé e o Smith, foram criticados pela falta de posicionamento sobre as acusações. E o caso do Diddy também remete a outra grande estrela da música que teve o seu nome ligado a crimes sexuais. Estamos falando do R. Kelly, cantor de R&B, que foi condenado por extorsão e tráfico sexual de menores em 2021. Ele se tornou o primeiro artista a ter suas músicas retiradas das playlists e de recomendações algorítmicas do Spotify, embora o seu perfil continue no ar no serviço de streaming. Então existe toda uma conversa se os desdobramentos do caso do Diddy podem afetar o catálogo dele. O texto do Lucas você lê no nexojornal.com.br. Dos danos causados pelas bets às finanças e à saúde, às acusações de crimes sexuais contra o rapper Diddy, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Antônio Mami, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, produção de Isadora Rupp, participação de Lucas Zachary, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Bruno Bimbate, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até lá!